hoje nós temos um assunto aqui bastante sério por conta do Novembro Azul. Nós estamos recebendo o Dr. Thomas Valés Batalha, ele é médico urologista, também é cirurgião robótico. Como eu disse, nós vamos tratar aqui do Novembro Azul, que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens, também é causa de morte de aproximadamente 28% aí da população masculina que desenvolve neoplasia maligna. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados aí mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Com isso, eu já dou bom dia aqui para o Dr. Thomas Batalha. Doutor, muito bom dia, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Eu sei que é um assunto difícil de lidar, um assunto muito sério. No entanto, a gente se propôs a trazer nessa manhã aqui, doutor, para a gente tratar com muita leveza. Muito bom dia. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Doutor, eu vou começar uma pergunta bastante simples, bastante pragmática também. Claro que, evidentemente, a prevenção seria, em tese, porque eu quero ouvir do senhor isso, o melhor tratamento. Quais são os sintomas que devem acender o alerta no homem, principalmente quando a gente fala de câncer de próstata? Na verdade, o principal sintoma do câncer de próstata é não dar sintoma. Em fase inicial do câncer, ele não dá sintoma algum, né? A gente só consegue perceber algum tipo de sintoma do câncer de próstata em fases muito avançadas, né? Os principais sintomas são dificuldade para urinar, demora para urinar, sangramento no xixi, sangramento realmente no esperma, né? E às vezes um pouco de dor óssea quando tem uma doença realmente avançada. Agnaldo Vieira, você tem pergunta? Doutor, eu gostaria de saber se o senhor indica, ou a medicina, se tem algum estudo de algum tipo de alimento, algum tipo de produto que possa evitar ou entardecer a chegada do câncer. Então, a gente percebe que os pacientes do Oriente Médio, principalmente do Japão, né, que fazem baixo uso de ingesta de proteína animal, eles têm menos câncer de próstata. Então, obesidade, gordura realmente animal, proteína animal, aumenta a chance de câncer de próstata. Professor Jorge? A gente sempre fala de próstata e sempre há tabu a respeito, né? Qual é a função dela, doutor? E dá para viver sem próstata? Dá, com certeza. Então, a próstata praticamente tem duas funções, né? Ela faz parte do sistema urinário masculino, né? Porque a nossa urina sai da bexiga, passa dentro da nossa próstata e o pênis é eliminado, né? E tem a função reprodutora, porque ela que produz o líquido seminal, que faz o transporte dos espermatozoides e a nutrição deles também. Então, tem duas funções, basicamente. Mas dá para viver sem próstata. Aqueles pacientes que têm câncer de próstata, a gente faz a prostatectomia, que é a cirurgia de retirada de próstata, né? E eles conseguem realmente ter uma vida, na maioria das vezes, praticamente normal. Quem, Rafael? Olha, doutor, eu vou, bom dia. Relatar um testemunho aqui, né? Porque eu tive não câncer de próstata, Deus me livre, mas é infecção urinária. E como prevenir isso, sobretudo na minha idade, né? Porque 30 anos, de 30 a 40 anos, não sei se isso é comum, normal acontecer, mas eu tive infecção urinária. E como realmente tentar prevenir essa situação? Então, a gente sempre estimula a ingesta hídrica, né? Pelo menos 2 litros de água 2 litros de água por dia ou 35 ml de líquido por quilo de peso, né? Por quê? Porque quanto mais líquido a gente toma, mais urina você produz e você realmente acaba limpando a uretra, né? E diminui a chance de infecção. Homem não é tão comum ter infecção urinária, é mais comum as mulheres, né? Porque a uretra feminina tem aproximadamente 2 a 3 centímetros, né? E a infecção urinária, geralmente, a bactéria vem do nível do trato intestinal. Então, ela sai ali do ânus e entra dentro da bexiga da mulher. Então, o ato de urinar previne realmente a infecção urinária nas mulheres. E o homem não é tão comum, não, mas ele tem que investigar o fator de risco, né, para infecção urinária. Pamela Bussolini? Bom dia, doutor. Bom dia, Pamela. Doutor, as mulheres têm muito esse hábito de fazer, né, exames preventivos. Sim. Aí eu queria saber de você, os homens, a partir de qual idade seria interessante estar fazendo exames, fazendo monitoramento nesse sentido? Isso que você falou é muito importante, né? A expectativa de vida da mulher, né, isso a nível mundial, é em torno de 7 anos a mais que o homem. Então, por quê? Porque elas fazem check-up. Desde a adolescência, que elas começam a menstruar, a mãe já leva no ginecologista, então elas acompanham. O homem, existe um gap, né? O homem, ele vai no pediatra quando criança, né? A criança, sexo masculino, vai no pediatra e ele fica até os 40, 45 anos sem procurar o médico, né? Sim. Então, por isso que realmente as mulheres vivem mais. Hoje, o consenso atual é assim, pacientes
acima de 50 anos, eles têm que procurar o urologista, né? E aqueles que a gente adianta em torno de 5 anos, aqueles pacientes que têm fator genético positivo, parente de primeiro grau com câncer de próstata, e pacientes da raça negra, né? E pacientes obesos. Também a gente pede para adiantar o check-up a partir dos 45 anos. E aí é anual? Anual, todo Anualmente? ano. Todo ano tem que ir ao urologista. A partir dos 50, legal. Fernando Tupan. Pô, então eu tô precisando ir no médico urgente, Paulo Caetano. Como fugir disso, doutor? Tem gente aí que, como eu, assim... Fernando, por favor. Paga muita atenção para isso, assim. Você recomenda mesmo a cada 1 ano, cada 6 meses? Como... Oi? Refaça a pergunta, por favor, porque cortou o teu áudio aqui, Fernando. Eu tô com um problema de internet aqui que tá bastante lento hoje, Paulo Caetano. Eu sou uma pessoa que não cuido muito da saúde, mas não tenho ninguém na minha família, pelo menos que eu saiba, tanto de pai e de mãe, que tenha tido câncer de próstata. Meu pai faleceu aos 86 anos, há 2 anos atrás, e foi por outro problema. Eu mesmo assim, eu tenho que ter mesmo essa regularidade? Fernando, com certeza, né? Todos os pacientes a partir de 50 anos têm que procurar seu urologista para fazer seus exames de check-up, né? Os exames de check-up consistem em exame de PSA, que é um exame simples de sangue, e um exame de toque retal, que é um exame feito no consultório, não precisa de agendamento, um exame rápido, demora em torno de 5 a 7 segundos, um exame indolor, né? E todo ano a gente precisa fazer, porque o exame de check-up e o PSA e o exame de toque são exames complementares. Então, mesmo que você não tenha histórico familiar positivo, todo ano tem que fazer. Eu tenho um caso bem interessante para contar. Eu tinha um paciente de 74 anos, que o último check-up que ele fez com a gente foi em 2019, antes da pandemia. E ele tinha um PSA limítrofe, em torno de 3,5, né? Ele ficou 2020, 2021 sem vir no urologista. E em 2021, final de 2021, ele foi no cardiologista e fez um PSA, estava em 20 o PSA dele. Então, a gente examinou ele no consultório, ele tinha um nódulo bem palpável no toque, né? E a gente acabou fazendo a biópsia nesse paciente e veio um câncer bem agressivo. Então, o câncer de próstata, ele aparece de um ano para o outro, assim. Então, todo ano tem que fazer o check-up mesmo. Agnaldo Vieira. Doutor, os médicos de Facebook, aquela moçada aqui de quinta série, nos comentários nos botecos de bar, diz, acho que talvez pela questão da ejaculação passar pela próstata, né? Ou sim, sai dali. A quantidade ou de masturbação ajudaria a fazer essa limpeza ou isso é fictício? Limpeza, nada né? comprovado. Não. É que, na verdade, o líquido que a gente ejacula, ele é produzido pela próstata, né? Então, ele fica armazenado na vesícula seminal e, a partir do momento que tem a relação sexual, a masturbação, ele é eliminado pela vesícula, daí passa por dentro da próstata e da uretra. Eu vou fazer uma coisa inédita aqui. Carioca, você tem alguma dúvida para tirar com o doutor? Eu tenho. Doutor... Não, mas vai sério, vai sério. Não, vou fazer a pergunta que a galera quer ouvir. Vai. Doutor, quem faz muito bilu-bilu teteia? Bilu-bilu teteia é ritmo da noite, né? Tem a probabilidade de ficar livre também não tem nada a ver, né? Nada comprovado. Então nós estamos ruins, Agnaldinho, que a gente está aqui na mesa, aqui nós somos mais ativos aí da rapaziada. Aí. Vai, professor Jorge. Ai, meu Deus do Você céu. é especialista em cirurgia robótica, né? Sim. Então, uma das questões que muito se discute é o pós-operatório. Então, é evidente que uma boa cirurgia de retirada de próstata vai ter efeitos e consequências no dia seguinte, ou seja, de uma possibilidade de recuperação e de ereção. Sim. Quais são as possibilidades hoje? Que há tipos de injeções, pílulas, o que o sujeito pode ter como suporte à ereção, doutor? Então, a gente sempre gosta de comentar no consultório que quem tem câncer de próstata, a gente se preocupa com 3 Cs, né? O primeiro C de todos é a cura do câncer, né? O segundo C é com a continência urinária. E o terceiro C com o coito, com a ato sexual, né? A gente segue uma linha, assim, de evolução, né? O paciente pós-operatório, a gente começa com estimulantes, né? Tadalafila, né? Para estimular a vasodilatação do pênis, estimular a ereção, né? Esse paciente não teve um resultado positivo, a gente pode partir para terapia intracavernosa, que é a injeção realmente no corpo cavernoso do pênis para estimular. Isso dói ou não, doutor? Hã? Isso dói? Não, é um desconforto, né? É uma agulha de insulina muito fina, é aplicado direto no pênis, a gente explica para o paciente no consultório como faz isso. É muito simples, né? Tem ótimos resultados em alguns pacientes, né?
E a terceira e última fase, realmente, quando o paciente não teve sucesso em nenhuma dessas terapias, é realmente a implantação da prótese peniana, né? Que tem vários tipos também. E a azul, ajuda aquela... Ajuda. A gente sempre prescreve no pós-operatório esse estímulo, realmente, né? E tem outra técnica, doutor, como aplicação de eletrodos? Eu tenho visto isso aí. Tem assim, mas nada é comprovado. Não. De eletrodos. Você coloca no pênis eletrodos e também em outro lugar do corpo e isto vai estímulos elétricos recuperando então nada o sistema. Comprovado. Isso ajuda bastante na parte da incontinência urinária, no esfíncter, né? A fisioterapia, realmente, no pós-operatório ajuda, né? Agora, na parte da ereção não tem tanto benefício, não. Pamela Bussolini? Doutor, eu vou perguntar outra coisa que eu já ouvi, não sei se é verdade, perguntar para você. Ouvi dizer que o exame de sangue que é feito para detectar talvez não tenha a mesma eficácia do que o exame do toque. Isso é real ou não? Na verdade é o seguinte, desculpa, eu tô complicado. O exame de toque e o exame de PSA são exames que se complementam. 20% dos pacientes que só fazem PSA, eles já têm um nódulo na próstata, já têm um câncer agressivo e esse câncer ele não expressa o PSA, ou seja, ele não faz subir o PSA. Então isso é muito comum no consultório. Doutor, meu PSA está normal, precisa fazer o toque esse ano? Precisa, porque são exames complementares. Se a gente fizer o toque e o PSA, a gente falha em menos de 8% das vezes. Então, é imprescindível realmente fazer os dois. É muito sério isso, porque muitos homens falam assim, não, eu faço de sangue e tá tudo certo. Muito comum, não é real, né? Então... doutor, tem um ouvinte nosso aqui, o Flávio Lima, ele está pedindo para o doutor falar sobre prostatite. Então, as prostatites são quadros inflamatórios da próstata. Pode ser prostatite viral ou prostatite aguda, né? A prostatite é uma inflamação na próstata que faz o PSA subir muito. Então, sempre quando o paciente tem um PSA normal, ele vem no consultório e está com um PSA muito, muito elevado, isso a primeira hipótese diagnóstica é prostatite mesmo, né? Então, são 3 coisas que fazem o PSA subir. Prostatite, quadro realmente inflamatório, o HPB, que é a hiperplasia prostática, aquele crescimento benigno da próstata, e o câncer de próstata. Vai, Aguinaldo? Na tecnologia da medicina, que avança todo dia, tem outro método, um sistema de ultrassom que detecta isso com maior... Então, tem estudos disso? Como é que está? O melhor método de imagem para avaliação da próstata é a ressonância multiparamétrica da próstata, né? Mas é um exame realmente caro, né? A gente não é um exame que a gente faz para a população em geral, como realmente investigação. Tem que ser custo efetivo e o exame, né? Por exemplo, o PSA é um exame muito barato e o exame de toque é feito em consultório, né? A gente acaba levando a gente acaba pedindo a ressonância de próstata quando tem alguma dúvida diagnóstica. Poxa, o PSA subiu demais, o toque fiquei na dúvida que está com uma próstata endurecida ou não. A gente faz a ressonância para ver se tem alguma área suspeita. E quando tem uma área suspeita nessa ressonância, né, que é a classificação de PIRADS, a gente faz a biópsia de próstata dirigida naquela área, né? Então, a biópsia é um procedimento que a gente tira 12 pedacinhos, 12 fragmentos da próstata e manda para o laboratório de patologia para analisar. O diagnóstico é feito pela biópsia e não pelo toque e pelo PSA. O PSA e o toque, eles são exames sugestivos, né, de alteração. O que confirma realmente é a biópsia. 7h21. Repita. 7h21, nós estamos conversando aqui com o médico Thomas Batalha, ele é médico urologista. Estamos tratando aqui de questões do Novembro Azul, exatamente falando sobre câncer, principalmente sobre câncer de próstata. Antes, professor, eu quero fazer uma pergunta também para o doutor. O senhor percebe que as novas gerações têm deixado de lado um pouco o tabu por conta principalmente do toque para o diagnóstico do câncer de próstata, ou não? Isso perdura ainda, né? Por exemplo, a gente percebe sim que existe uma procura maior, assim, ainda está longe do ideal, né? Na verdade, o Novembro Azul ele começou em 2003 na Austrália, né? Um grupo de amigos lá resolveu deixar o bigode crescer, por isso que chamava de Movember, né? De mostache com novembro, né? Então, eles deixaram o bigode crescer e com o intuito de alertar a população para os cuidados na saúde do homem, tanto a saúde geral quanto o câncer de próstata, né? E o Dia Mundial do Câncer de Próstata é dia 17 de novembro. Então, depois dessa ideia do Novembro Azul, existe uma procura maior, mas ainda está muito longe do ideal, né? Professor? Doutor, quando você fala da ressonância multiparamétrica da próstata, ela é
ressonância propriamente dito, aquilo que a gente já vê acostumado a entrar num tubo. Como que é isso? É uma ressonância da pelve que foca mais a próstata mesmo. É um exame um pouco chato, porque é um exame demora uns 40 minutos, um pouco barulhento, mas é o melhor exame realmente para... Ele fica É o melhor exame para a gente identificar alguma área suspeita na próstata. Mas ele não faz punção, ele não é invasivo. Igual uma tomografia, só que a tomografia é aquele exame rápido, a ressonância é um exame mais apurado, realmente ele é um pouco melhor. Doutor, quando a gente faz a punção também para retirar a amostra da próstata, né, tem também um que denomina 3D, não é? Tem a biópsia de difusão também, que é feita em São Paulo, Curitiba, né, que é uma biópsia um pouco no mais... Einstein, me parece. No Einstein também tem, né? Tem hoje em dia a biópsia transretal, que é feita no Hospital Moriá, em São Paulo também. Porque é um exame um pouco... muitos homens têm medo de biópsia, né? Porque não é um exame simples, né? É feito um nível hospitalar, ambulatorial, faz e vai embora para casa, não precisa ficar internado. Mas ele não é isento de complicações, né? Pode ter sangramento no xixi, sangramento no esperma, sangramento no trato intestinal, né? E algumas vezes pode levar a infecções e até com necessidade de internamento. Mas para detectar justamente o tipo de câncer, são exames muito mais eficientes, ou não? Só a biópsia de próstata. Ô, doutor, me parece que aqui a gente chega quase que num ponto comum, né? O homem é medroso ou é relaxado com a saúde do corpo? Os dois. O homem, ele na maioria das vezes, ele não trata a saúde como prioridade, né? O homem tem medo de ir para o urologista, ele tem medo de descobrir alguma doença séria, ele tem medo realmente de perder dias de trabalho, ele se sente o super-herói, o provedor da família, então, na maioria das vezes o homem ele marca a consulta quando a mulher marca para ele e puxa, ele vem junto. Eu bem sei. Pamela, você tem alguma coisa? Não, meu Thiago dá um trabalho, Aproveita, gente. Pamela, e fala do Thiago. Para o Thiago. Isso, vamos lá. Vai lá, Pamela, eu vou deixar você que eu gostei da tua reação. Tudo. Não, porque eu tenho que ficar marcando para ele realmente as coisas. Doutora, assim, a partir do momento que a pessoa descobre, igual você falou, que tá com esses sintomas, né, e é descoberto um câncer de próstata, como que é o tratamento? É sempre ter que fazer uma operação, como você falou, uma remoção? Não. Ou é medicamentoso assim, também é possível? O tratamento, ele é subdividido de acordo com a classificação da doença, né? Hoje em dia, a gente faz muito tratamento para doenças de muito baixo risco que chama vigilância ativa. O que é isso? O paciente tem um câncer de próstata, mas ele fica acompanhando. Cada 3 a 6 meses ele vai no consultório, a gente faz exame de PSA, faz exame de toque e uma vez por ano a gente faz a biópsia novamente. Se esse paciente progredir a doença, mudou a classificação da biópsia, aí a gente indica a cirurgia. Então, esse é um tratamento muito difundido nos Estados Unidos, na Europa, né? No Brasil também está cada vez mais, o pessoal tem proposto isso, né? Só que tem paciente que não gosta muito. E tem paciente que é ansioso, fala, doutor, estou com câncer, não vou ficar observando, não, já quero resolver, né? Mas tem paciente que é tranquilo e ele topa, só que tem que ter um segmento adequado. Não adianta eu vir uma vez por ano daí, não. Tem que vir a cada 3 meses, no máximo 6 meses no urologista para ir acompanhando. Doutora, peraí, professor, eu não entendi muito bem aqui, tem um ouvinte nosso, o Luiz Leão Ubirajara, ele fala o seguinte, queria saber sobre esse programa de gotas para desinchar a próstata. Isso é bom ou isso é propaganda? Propaganda, isso não existe, gente. Não existe. Eu não sei nem do que se trata. Eu também não. Onde que vai essas gotas, né? Pronto. Vitaminas, chá de não sei. Doutor, você falou da escala de Gleason, né? Exatamente. Qual é o significado dela? É uma classificação histopatológica, né? Ele é subdividido em câncer de baixo risco, de risco intermediário e alto risco, né? O baixo risco é Gleason 6, risco intermediário é Gleason 7 e risco de alto risco é Gleason 8, 9 ou 10. Aguinaldo Vieira, mais alguma? Não, eu ia só complementar aquela situação de que realmente o homem, assim, eu sou desses, né? Se eu for no médico eu vou descobrir que eu tô doente, então eu prefiro não ir, né? Não, então essa coisa atrasada. Quando eu descobri que eu tava com infecção, é porque eu não conseguia mais urinar mesmo. Exatamente. Tipo assim, tá no limite, né? No limite. Então eu não vou porque vai ter alguma coisa. Tem muito paciente que pensa assim, realmente, eu não vou porque eu vou descobrir alguma coisa, mas é melhor descobrir, porque quanto mais cedo a gente descobre, maior a chance de cura, né? Hoje em dia, a chance de cura do câncer de próstata de baixo risco e médio risco chega a mais de 90%, né? Mais alguma? Professor, Pamela? A vigilância ativa, doutor, vigilância ativa é uma opção em uma fase inicial. É uma opção de tratamento, né? É uma opção de tratamento, né? Não é só acompanhamento, é um tratamento, né? Então, o paciente vem no consultório a cada 3 meses com PSA, a cada 6 meses a gente reexamina o paciente, né? E a cada uma vez por ano a gente faz uma nova biópsia. Mudou a classificação, o ano passado era Gleason 6, esse ano é Gleason 7, tá na hora da gente realmente propor um tratamento. No tratamento tem algumas formas de tratamento, né? Tem desde cirurgia, robótica, vídeo aberto, tem radioterapia, hormonioterapia e quimioterapia. Depende muito do estágio da doença. Do Gleason que ele tem, isso, né? Do risco. Tá. Uhum.
Vamos lá. Não, Carioca, não faz gracinha. Não na faz verdade, gracinha, era uma não. pergunta de um colega meu. Vai. Com... Isso, então faça a pergunta de um colega seu. Tem um dedo específico ou o dedo que o doutor achar melhor? Não, aí, na hora lá? o indicador mesmo. É a dúvida de um amigo seu. Que bom, agora ele vai sabendo. Eu entendi. Doutor, dentro desse patamar do amigo do Kim, esse tabu, como vocês que trabalham com isso todos os dias, enxergam uma maneira da gente conseguir derrubar esse tabu para que os homens realmente possam ir lá e entender que é necessário fazer esse toque para o diagnóstico? Então, a gente tem que melhorar isso na conscientização, né? A gente indica o check-up de próstata para a gente descobrir uma doença precocemente, para a gente ter uma forma de tratamento mais efetivo, né? Quando a gente descobre a doença numa fase muito avançada, não tem mais muito realmente chance de cura, é tratamento paliativo, né? Então o check-up, ele precisa ser feito, precisa ser estimulado para a gente fazer o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura, né? Não existe uma prevenção do câncer de próstata, gente. A prevenção primária não existe. O que existe é um diagnóstico precoce, procurar o urologista, ter uma vida saudável, né? Fazer atividade física, cuidar da alimentação e do peso, isso diminui a chance realmente do câncer. Acima de 40 anos é essa a indicação? Acima de 45 anos para pacientes da raça negra e para pacientes com primeiro grau com a doença, né? Pai e irmãos com câncer de próstata, e a partir de 50 anos para quem não tem nenhum fator de risco. É isso aí o nosso recado desse primeiro bloco aqui do programa das 7 da manhã para você que nos acompanha tanto pela Jovem Pan Maringá, também você que nos acompanha pelas nossas plataformas na internet. É muito sério o assunto. O assunto tem que ser tratado com a devida leveza. No entanto, você precisa entender, saúde não dá para brincar. Eu quero agradecer saúde aqui. Também é papo de homem, né? Exatamente. Doutor. E por isso a gente se colocou à disposição para trazer o doutor aqui, para a gente falar desse assunto no Novembro Azul, porque é recorrente, né? Sim. Todas as rodas se leva muito na brincadeira, mas a hora de falar sério sobre o assunto, tem momento de falar sério, porque realmente eu fui dar uma pesquisada durante esses últimos dias que a gente está nas tratativas para trazer o doutor aqui. 28% da população masculina é um dado aqui, morte. A estatística é muito séria, né? Segundo os dados do INCA, esse ano nós vamos ter mais de 65 mil novos casos de câncer no Brasil de próstata. Então, assim, é uma doença muito prevalente. É o segundo câncer mais comum no homem, só perde para o câncer de pele, né? A gente faz diagnóstico de câncer de próstata 1 a cada 8 minutos no Brasil e uma morte a cada 40 minutos. Então, é um assunto muito sério e tem que ser levado dessa maneira, né? Tá certo. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7h30. Quero agradecer a presença do Dr. Thomas Valese Batalha aqui com a gente. Ele é médico urologista, também é cirurgião robótico. Dr. Thomas, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição de vocês aí. Muito obrigado. Tá certo, esse Dr. Thomas Batalha, ele é médico... Eu sou amigo do doutor, eu vou com o dedo mindinho. Eu vou com o dedo mindinho do doutor Lê. A fila começa Aguinaldo, Kim, Carioca, Paulo e... Não, pela idade o senhor começa. Pela idade é o senhor que começa. Eu cuido. Tem que cuidar tudo. Professor? 10 e os 30 e poucos anos. Aí sim, professor. 32, esse é um bom exemplo que vem... Esse é um bom exemplo.